Ele coordena todas as coisas de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Quero então te convidar a abrir comigo no último capítulo, capítulo 12, e manter a sua Bíblia aberta. Esse é um capítulo menor do que o capítulo da semana passada. E eu preciso confessar para vocês o que eu disse para o pastor Rafael e o pastor Márcio. Tinha dias que eu abria a Bíblia e falava assim, não vai sair um sermão daqui, não. Esse aqui não vai ter jeito, não. Mas Deus é gracioso e a palavra dele tem sempre algo para nos falar. Abra sua Bíblia. Por favor, fique atento à leitura da palavra do Senhor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado, e um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, a tua palavra é santa, revelação do Senhor para nós. E nós temos aqui o grande desafio, Pai, de entendermos essa palavra e de aguardarmos nos nossos corações. Deus, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez abra os nossos corações, leva cativo os nossos pensamentos diante de Ti, para que essa palavra seja semeada para dar fruto. O Espírito Santo de Deus, se há corações que ainda não experimentaram o novo nascimento, a regeneração, que somente o Senhor pode proporcionar, faz isso na vida daqueles que precisam de um novo coração. Aos cansados, renova o vigor, dá alento, dá a força que vem de Ti, tão somente de Ti. Aos sem esperança, renova a esperança e levanta os nossos olhos aos céus.
aos em pecado, produz arrependimento e contrição e mudança de vida. Pai Celestial, produz em nós aquilo que vai redundar em glória e louvor para o Teu nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, lendo um comentário bíblico acerca do capítulo 12 de Daniel, eu gostei muito de uma menção que Ian Duguid fez ao comentar o capítulo 12 de Daniel. Ele disse uma coisa bem curiosa. Ele disse assim que a gente vive em um mundo onde tudo é consertável. Eu diria que se não tem conserto, tem reposição. A gente joga fora e a gente compra um novo. No fim das contas, eu acredito que, no fim das contas, o mundo de tecnologia, de desenvolvimento da ciência, louvado seja Deus, é fruto da graça de Deus para as nossas vidas, mas eu acredito que produz em nós uma certa sensação de que a gente tem a solução para cada problema da vida. E eu não sei o quanto você é consciente disso, se isso é algo, pelo menos, implícito, tácito no seu coração, mas o fato é que quando os problemas nos afligem, a gente os encara com uma certa estranheza. Bom, e aqui eu posso dar uma variedade de exemplos que de alguma forma ilustram o que eu quero dizer aqui. Se o pneu do seu carro está careca, você compra outro. Se o motor fundiu, você manda para a retífica. Se a roupa gastou, a gente compra uma nova. Se eu gosto de derivados de leite, mas eu tenho intolerância à lactose free. Vai ter uma prateleira em algum supermercado que pode te ajudar. Eu gosto de carne, mas eu tenho dó dos bichinhos. E aqui eu preciso abrir um parêntese, aí eu tenho dó de você. Coma um bife de soja. Por isso eu tenho dó de você. O coração falhou, bota um stent. Faz uma ponte de safena. A cara enrugou, botox. A barriga cresceu, lipo. Se eu não tenho dinheiro para consertar tudo que eu quero, pelo menos tem um Photoshop para me ajudar. Tem uma solução. A sensação que a gente tem é essa. E aí, de repente, eu olho para um livro como o livro de Daniel, e eu disse aqui na semana passada, especialmente o capítulo 11, que é explicitamente desafiador para nós. Porque não são promessas belíssimas. Na verdade, são avisos de lutas que a igreja e o povo de Deus iria enfrentar. Agora a gente chega no capítulo 12, e eu preciso lembrar para você que o capítulo 12 e o capítulo 10 e 11, eles formam um grande bloco, é a última visão de Daniel, portanto, quando você ler esse texto, leia-os em conjunto. Daniel continua às margens do rio Tigre. E ali ele tem uma visão, e nessa visão, ele, no capítulo 10, descreve a fantástica luta espiritual que se apresenta diante dos olhos de Daniel. E a gente logo vê, então, que esse pano de fundo dessa grande luta espiritual, ela se desenha o cenário para o capítulo 11, onde são revelados a Daniel acontecimentos futuros. Os relatos que a gente leu semana passada no capítulo 11, eles estão relacionados a um contexto geopolítico, a tramas, a lutas de conquistas. E não só isso, há uma revelação de acontecimentos
futuros e um futuro mais próximo a Daniel, e acontecimentos muito mais distantes de Daniel e talvez mais próximos de nós, e inclusive uma revelação acerca do grande inimigo da igreja, o anticristo, embora obviamente esse nome não seja mencionado aqui. Há alusão inclusive ao dia do juízo final. Os últimos versículos do capítulo 11, por isso eu disse que é um texto difícil da gente pregar, eles anunciam dias extremamente difíceis. Lá no capítulo 11, no versículo 35, só para você recapitular, diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados. Versículo 37 falava dessa liderança que a gente entende que é o anticristo, que sobretudo se engrandeceria. O versículo 44, lá do capítulo 11, diz que será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Agora, a gente chega no capítulo 12 e o contexto é o mesmo. As lutas são grandiosas. E no versículo 1 diz que Miguel se levantará como grande príncipe e defensor dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que haverá tempo de angústia, da qual nunca houve. Irmãos, é interessante a gente pensar que agora o que Daniel vai descrever é uma grande batalha. Enquanto eu já disse aqui que na nossa vida, a vida cristã, ela é feita de muitas batalhas, agora Daniel vai descrever a última batalha, a maior de todas as batalhas. E eu fico aqui pensando que, como eu gostaria que a solução para os problemas da igreja, quando eu vejo um vídeo desse sobre a igreja perseguida, ou quando nós lidamos com os problemas de irmãos e irmãs, quando a gente se depara com luto, ou com toda e qualquer manifestação da dor e da aflição humana, eu fico pensando: Senhor, as coisas poderiam passar mais rápido. Ou talvez de uma maneira simples. Eis-me aqui desejando uma solução mais rápida. O comentarista Ian Duguid, ele diz assim, ele diz que Daniel nos lembra que nós vivemos em um mundo que não pode ser simplesmente consertado. Ele precisa ser recriado. Na verdade, Deus eliminará o mal no fim. Mas o pecado e a doença serão derrotados conforme o seu cronograma, e não o nosso. Portanto, até a última batalha, muitas outras batalhas terão de ser enfrentadas por mim e por você. Muitas outras, até que chegue aquele dia. E aqui nós encontramos em Daniel algumas orientações, para mim e para você, acerca das muitas batalhas que virão diante de nós. Como proceder diante delas, como enfrentá-las, quais as nossas reações. Minha primeira lição que eu quero partilhar diz respeito quanto ao tempo das nossas batalhas. Irmãos, eu já disse que os capítulos 10 a 12 formam um bloco só, e por isso a gente não pode dissociar um do outro. E portanto, normalmente quando você pega um comentário bíblico, normalmente eles colocam os 4 primeiros versículos do capítulo 12 juntos com o estudo do capítulo anterior. Eles estão muito vinculados ao capítulo 11. Mas é interessante que a partir do versículo 11, parece que uma nova visão, ou uma nova cena da mesma visão, melhor dizendo, uma nova cena se desenrola à margem dos rios Tigre. E agora a Bíblia diz que Daniel vê 2 outros seres angelicais. Um de um lado de uma margem do rio e o outro do outro lado da margem do rio. E um desses seres angelicais pergunta àquele anjo, aquele que foi descrito à figura e semelhança humana, aquele vestido de linho. Esse anjo pergunta: quando se cumprirão essas maravilhas?
Quais maravilhas são essas? Ora, são todos os acontecimentos descritos no capítulo anterior. As lutas, os desafios dos reinos deste mundo, o anticristo, o sofrimento do povo de Deus. É acerca disso que esses irmãos, que o anjo pergunta a essa figura angelical descrita como esse vestido de linho. E aqui presta atenção numa coisa muito importante, irmãos. Eu sei que as lutas das nossas vidas, elas causam em nós reações diversas. E as nossas almas gritam e se manifestam de muitas formas. E eu acredito que uma forma muito comum e corriqueira que a nossa alma expressa a nossa dor e a nossa consternação é através da pergunta: até quando, Senhor? Irmãos, essa é uma pergunta, entenda bem, essa é uma pergunta legítima. É uma pergunta humana. Essa é uma pergunta de quem geme e chora à espera de dias melhores. Até quando? Essa é a pergunta da alma que anseia por alento. Até quando? Essa é a pergunta do cansado e do exausto. Até quando, Senhor? Essa é a pergunta daquele que padece a dor da interminável noite escura da alma e espera ansiosamente pela alegria que vem ao amanhecer. Você já parou para perceber que as noites escuras da alma parecem ser tão longas, enquanto que os momentos festivos da vida nos dão a impressão de que passam tão rapidamente? Até quando, Senhor? Mas entendam outra coisa. Nós podemos fazer a Deus muitas perguntas, mas embora muitas delas sejam legítimas, a legitimidade da pergunta não é garantia da resposta divina. Você entendeu o que eu estou dizendo? Deus não tem o compromisso, na sua soberania, de responder a você conforme você quer ou conforme você espera. Aliás, a resposta do anjo foi uma resposta desafiadora para Daniel. Sabe qual foi a resposta do anjo diante da pergunta até quando? Está lá no versículo 7. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vocês lembram que a gente está falando de uma literatura apocalíptica, de linguagens simbólicas. Lembram disso? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo mais 2 tempos são 3 tempos. Mais metade de um tempo são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio significa metade de quanto? Metade de 7. Tá? Que na simbologia hebraica é o número da completude. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É o símbolo da completude, da perfeição, daquilo que não falta nada. Essa é a resposta de Deus. Mas o versículo 7, o anjo dá uma pequena informação a mais. Ele diz assim, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Deixa eu ler esse mesmo versículo na versão NVI. Diz assim: quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. O que quer dizer isso? A grande discussão acerca desse texto, e é possível que haja... aliás, esse texto aqui nem tanto, mas o próximo sim. Ou seja, quando o povo de Deus sofrer tudo que tiver de sofrer, vai chegar o tempo do fim. O anjo dá uma segunda resposta. Essa resposta está lá no versículo 11. E essa resposta bem enigmática também. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bom,
aí sim eu quero me referir ao que a Bíblia aqui chama de abominação desoladora. É muito possível, nós havíamos falado de um rei chamado Antíoco Epifanes, aquele homem que perseguiu demais o povo de Deus, e ele proibiu as ofertas serem sacrificadas no altar, sacrificou um porco e levantou um altar a Zeus. Ou seja, o cumprimento, às vezes, das visões apocalípticas se dá um pouco diante daquele que vê, daquele que tem a revelação dessa visão, e outros aspectos, às vezes, muito distante dele. Mas o fato é que eis aqui um número de novo. Esse outro número aqui, 1290. Bom, no tempo de Daniel, irmãos, utilizavam-se basicamente, era muito comum naquela cultura da Babilônia ou Medo-Persa, tanto o calendário lunar quanto o calendário solar. Portanto, 1290 dias é uma aproximação, de novo, de 3 anos e meio. 3 anos e meio, de novo, nos remete a um tempo determinado. Ou seja, o povo vai sofrer por um tempo, até que esse tempo se complete. Não revelou muita coisa. Mas tem uma outra resposta do anjo, lá no versículo 12, que é para ajudar você a ficar mais confuso ainda. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. E aqui eu preciso de novo alertar você. Por favor, em nome do Senhor Jesus, não faça conta com os números da Bíblia, ok? Não faça conta. Quem fez conta errou. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que se uma pessoa, porventura, tivesse acertado o dia da volta de Jesus, Jesus mudaria esse dia só por causa daquela... 1335 dias, 1290 mais 45 dias. Ou seja, há um acréscimo de tempo. O que o anjo está dizendo é um tempo e mais um pouquinho de tempo. Resolveu o seu problema? Não. Sabe por quê? Porque, irmãos, o objetivo de Deus não é revelar para nós absolutamente todos os mistérios dessa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não leia nenhum texto apocalíptico como se fosse o jornal de amanhã. Não é esse o objetivo da literatura apocalíptica. Ela tem por objetivo, sim, nos dar informações, mas sobretudo, sem revelar completamente, trazer para nós consolo e direção. E esse é o objetivo. Então, se você é daqueles que diz assim, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse, não tenha. Porque você não precisa ter medo de uma história que vai falar da vitória do Cordeiro Santo de Deus. Há um fato muito ilustrativo em Mateus 24, e é importante que depois você leia esse texto. Mateus 24 é o sermão, a referência mais apocalíptica de Jesus. Nesse sermão de Jesus, nessa palavra de Jesus, é interessante, Jesus vai falar de acontecimentos futuros e todos nós, discípulos de Jesus, muito curiosos acerca dos acontecimentos futuros, os discípulos perguntam para Jesus, lá em Mateus 24, versículo 3, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos estão perguntando, Senhor, como é que vai ser? Quando é que vai acabar tudo isso? E aí Jesus, então, nos versículos 4 e 5, lá de Mateus 24, responde, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu acho esse versículo muito interessante, porque embora Jesus fale de um monte de evidências, por outro lado ele diz assim, calma. E aí, ainda em Mateus 24, há algo muito curioso, porque ao mesmo tempo que o texto nos revela, ele esconde. E aí, então, Jesus, lá no finalzinho de Mateus 24, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Pense num segredo bem guardado.
Quanto ao tempo da nossa batalha, ela está nas mãos do Senhor, ela pertence ao calendário de Deus. Segunda lição importante para nós, quanto ao propósito das nossas batalhas. Depois de ouvir a resposta do anjo, aquela resposta, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Daniel fica inquieto e angustiado. Então, no versículo 8, ele diz, eu ouvi e não entendi. E então ele pergunta, e ele faz uma pergunta diferente. Ele não pergunta acerca do tempo, mas ele pergunta o modo. Olha lá no versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ou qual será o resultado dessas coisas? Daniel, de novo, recebe 2 respostas aqui. Daniel, a resposta lá em versículo 9, olha a resposta que Daniel recebe. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Entenda que quando a gente fala dessas palavras seladas e encerradas, lembra que um livro, quando Daniel se refere a um livro, não é um livro nesse formato, tá bom? É um rolo, um pergaminho, que, bem guardado, era selado. E a resposta que Daniel recebe não diz respeito a um segredo, diz respeito à preservação de uma revelação, até o tempo do fim. A resposta é muito semelhante àquilo que já havia sido dito lá no versículo 4. Se você observar, o versículo 4 diz assim, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Bom, essas palavras seladas, então, repito, são palavras guardadas e preservadas para mim e para você. Para que eu e você, ou para que o povo de Deus, de um tempo vindouro, um tempo posterior a Daniel, soubesse. Há uma segunda resposta que é dada a Daniel. E aqui é o foco dessa resposta. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos ou avejados e provados, refinados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui a gente chega ao cerne dessa segunda pergunta. Lembra que a primeira pergunta diz respeito ao tempo, e essa pergunta diz respeito ao modo. E de novo, o objetivo de Deus não é dar detalhes acerca dos acontecimentos futuros. Mas aqui Deus muda a direção da resposta e vai falar acerca do propósito do sofrimento ao qual nós somos submetidos. Irmãos, eu preciso dizer para você como eu gostaria que alguns desígnios, de compreender alguns desígnios de Deus, que eu não entendo. Eu não entendo. Esses dias eu estava conversando com alguém que estava fazendo uma revisão, um olhar para trás, e eu estava lembrando de situações muito dolorosas que eu presenciei. Lidei com um casal que capotou o carro e perdeu 2 filhos num acidente de carro, indo daqui para Caldas Novas. E eu nunca vou esquecer aquela imagem, a consternação de quem não tinha absolutamente nenhuma resposta para dar para aquele homem, para aquele pai e para aquela mãe. Eu me lembro de um jovem casal que eu acompanhei e fiz um curso de noivos com eles, celebrei o casamento, no retorno da lua de mel, a noiva já logo detectou um tumor enorme, maligno, no útero. Em 6 meses ela morreu. E eu me lembro do último dia de vida, quando a sogra me liga e diz aqui, pastor, vem para o hospital que hoje ela falece. E eu me lembro que a mãe, em algum momento, diz assim, meu filho não quer sair. A moça já tinha vindo a óbito. E o rapaz não queria abandoná-la. Ela disse assim, você vai lá e tira ele para mim. Eu subi, aquele corpo já sem vida, aquele jovem marido ajoelhado diante da esposa, depois de 6 meses de casados.
Eu não entendo os desígnios de Deus. Ajoelhei-me ao lado, abracei aquele rapaz e chorei com ele. Há 2 anos atrás, uma prima minha me liga, dizendo: Adriano, você dá a notícia da morte do meu irmão para minha mãe? Minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Pegar na mão de uma senhora de 80 e poucos anos e dizer que o filho dela morreu? Você entende os desígnios de Deus? Como eu gostaria de respostas mais claras para algumas questões e mistérios da vida. Como eu gostaria de ter nas minhas mãos um relato mais detalhado sobre cada evento histórico e os seus desdobramentos diante de nós. Como eu queria ter nas minhas mãos um claro roteiro para o dia de amanhã. Daniel não tinha, eu não tenho, você não tem. A resposta de Deus não foi daquela que exatamente nós esperamos. Muito pelo contrário, ou eu diria muito menos daquela que nós gostamos. Mas o que Deus diz para Daniel não foi a resposta, através do anjo. O que Deus diz para Daniel quando ele pergunta como sucederão essas coisas, o que Deus diz para Daniel é: ei, o meu povo vai ser refinado, alvejado, purificado. Essas não são as notícias que nós queremos ouvir. Quando você pergunta o porquê, outra pergunta legítima, às vezes a resposta de Deus é: você será refinado. Uau! Como o apóstolo Paulo, com seu espinho na carne terrível, causando-lhe tamanhas dores, ou no corpo, ou na alma, ou em ambos, e ele pede que o seu espinho lhe seja retirado, e a resposta é: a minha graça te basta. Você sabe que semana passada, quando eu preguei no capítulo 11, eu disse aqui que esse é o tipo de sermão que normalmente a gente não gosta de pregar, porque ele é duro, mas ele é necessário. O nosso irmão Walter Júnior estava ouvindo a pregação e ele me contou uma história interessante, porque eu mencionei que nós gostamos daquele sermão tipo caixinha de promessa. Sabe como é que é? Hoje eu não vejo mais, a caixinha de promessa agora deve estar tudo virtual, né? Aplicativo, né? Então eu me lembro do tempo que você chegava na casa de alguém, da tia, da mãe, da avó, ou lá na sua casa, e você abria aquela caixinha, acordava, dava aquela espreguiçada e tirava a caixinha da promessa, e eis que vinha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lindas promessas. E aí o Walter Júnior contou uma história muito curiosa, que um amigo pastor foi visitar uma senhorinha. Enquanto ele estava lá na sala esperando, ela fazia um café gostoso, ele disse que viu uma caixinha de promessa. Ele pensou: vamos arriscar, vamos ver se sai daquelas promessas assim, né? Daquelas tipo chicotada no lombo da gente. Ele tirou uma promessa maravilhosa. Falou: vou tentar mais uma vez. Tirou outra promessa melhor ainda. Deixa eu tentar a terceira vez. Tirou uma promessa que é o céu. E quando a senhora volta, ele diz assim: minha irmã, eu tirei 3 promessas dessa caixinha, só veio promessa boa, só sai promessa boa daqui. Ela disse assim: pastor, sabe o que eu fiz? Comprei 2 caixinhas, juntei as melhores promessas e pus aqui. Ô, caixinha boa! Fala se a gente não quer uma caixinha de sermão assim. Só promessa boa. Sabe, eu sempre digo que a nossa leitura bíblica ela é extremamente seletiva, né? A leitura bíblica que a gente faz em nosso favor. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, ela tanto nos cura quanto ela nos fere, profundamente. Tem um versículo bíblico que a gente gosta demais, que a gente cita naqueles momentos difíceis, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Mas a sua leitura para por aí.
Mas eu preciso dizer para você que depois do versículo 28, vem o versículo 29. E eu sugiro que você leia o versículo 29 também, porque aí a promessa no versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para... Vamos ver porque que Deus chamou? Deus chamou para serem cabeça e não cauda. Não, não é. Errou. Comerem do melhor dessa terra. Errou de novo. Terem somente vitórias com sabor de mel. Errou de novo. A Bíblia diz assim: porque os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o grande propósito de Deus e a forma como Ele vai fazer que todas as coisas cooperem para o seu bem? É fazendo com que você, através das suas batalhas, seja de tal forma lapidado que você se torne parecido com aquele único filho que não pecou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque antes do seu encontro com Ele, quanta coisa precisa ser arrancada da gente. Muitos pecados precisam ser tratados para que a gente se pareça e a gente reflita a imagem de Cristo Jesus, para que Ele seja de fato o primogênito entre nós. Dr. Russell Shedd, o Senhor o levou há poucos anos, um homem de Deus, pastor batista, ele disse uma coisa muito curiosa sobre o triunfo. Ele diz assim: o triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas, ou com os olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, mas finalmente estaremos lá. Esse é o propósito das nossas batalhas. Terceiro, quanto à nossa postura diante das batalhas. Eu falei acerca do tempo das batalhas, eu falei acerca do propósito das batalhas. E agora eu quero falar com você um pouquinho acerca da nossa postura diante das batalhas. É interessante que na ausência de resposta a Daniel ouviu duas orientações, muito simples e muito curiosas. Daniel, vai. Esse é o versículo 9. O versículo 13 é um pouco mais completo. Depois de Daniel perguntar, inquirir, a resposta do anjo a Daniel é: Daniel, segue o teu caminho até o fim. Versículo 13. Segue o teu caminho até o fim. Sabe qual a sua postura? Qual deve ser a sua postura diante das lutas? Persevere. Irmãos, o fato, e presta bem atenção, e eu preciso fazer esse alerta importante, o fato de nós sabermos que o mundo não melhorará, muito pelo contrário, as coisas tendem a ficar pior para os cristãos, não é um convite à fuga ou alienação. Tipo aquela postura de, já que é para ficar ruim, para Jesus voltar, tomara que... Não é essa postura para a qual nós fomos chamados. Daniel é um grande exemplo disso. Daniel viveu na Babilônia e ele sabia que muito provavelmente jamais ele voltaria para a sua terra natal. Sua condição de prisioneiro exilado jamais mudaria. Mas ainda assim ele usou sua vida para abençoar a todos os líderes a quem ele serviu. Enquanto peregrino e exilado nesse mundo, você foi chamado para abençoar todos quantos estiverem à sua volta. Até o último dia em que o Senhor brilhará com sua luz em nossa frente, você e eu fomos chamados para ser luz nesse mundo de trevas. Enquanto esse último dia não chegar, eu e você precisamos lutar e buscar o bem do outro.
o mandamento do amor ao próximo jamais perderá a sua validade. Persevere, sem deixar de exercer o seu papel. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, um capítulo enorme, e o apóstolo Paulo vai falando sobre a ressurreição, para que evite esse perigo da fuga da alienação. Paulo termina o capítulo 15 dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha para mim, irmão. Não desiste em nome de Jesus. Persevera. Lute. Insista. Persista. Porque então agora nós chegamos no meu quarto e último tópico. A nossa vitória na última batalha. Eu guardei a melhor notícia para o final, porque ninguém é de ferro, né? Eu quero que vocês... Já foram muitas notícias duras. Agora a gente precisa se lembrar que há uma boa nova aqui para nós, maravilhosa. E por isso eu incentivo você a permanecer fiel e perseverante. Sabe por quê? Porque a despeito das lutas que nós lutaremos, a despeito das marcas sofridas no árduo caminho da abnegação aos pés da cruz, chegará o dia do nosso descanso. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Irmãos, nós estamos falando de um Daniel envelhecido. Ele era um homem velho, sofrido, fatigado, perseguido, maltratado, que viveu situações muito diversas. E esse Daniel, a promessa dada a ele é: Daniel, persevera, porque um dia você vai descansar. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, e é preciso que você se firme nessa verdade, nessa promessa maravilhosa. Um dia você encontrará descanso para todos os seus labores. Um dia, cada gota de cada lágrima derramada receberá o seu devido consolo. Mas essa é uma promessa essa é uma promessa dada àqueles que pertencem ao Senhor. Olha o versículo 1 de novo comigo. Finalzinho do versículo 1. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Isso é o que o Senhor prometeu para nós. Descanso. Descanso. Mas sabe uma coisa maravilhosa da vida cristã e da promessa cristã? É que Deus não somente prometeu redenção completa. E por que redenção completa? Entenda bem. Jesus não veio só para salvar a sua alma. Essa é a ideia, e a gente um dia vai estudar isso aqui, a ideia que a gente tem do céu, eu acho que está muito distante daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando a gente, por exemplo, esse texto aqui, ele é o texto que fala mais claramente acerca da ressurreição. Dá uma olhada comigo, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Olha que coisa interessante, irmãos. Lembra que eu disse para vocês que sempre que a gente olha para a nossa vida, a gente precisa encará-la, entendê-la e enfrentá-la da perspectiva de Deus que criou as coisas, a criação, a queda, a redenção e a consumação. A queda nos afeta. A queda descrita lá no Éden, descrita lá em Gênesis. Quando
Quando o homem peca, ele tem a sua relação com Deus fraturada, distanciada, e tudo mais que está à sua volta, a sua relação com o próximo, a sua relação com a própria criação. A salvação e a redenção que Deus nos promete, ela vem para refazer tudo aquilo que o pecado afetou, tudo, absolutamente tudo. Ou seja, a ressurreição é um grande sinal e uma grande amostra de que se por um lado o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a salvação, será completo em nossas vidas quando o Senhor nos ressuscitar e quando a sua criação se transformar em novos céus e nova terra. Muitos dos que dormem ressuscitarão. Essa semana, eu fui a mais um velório. Faleceu Dona Lourdes, a mãe do nosso irmão Itamar, presbítero aqui da igreja. Eu a vi no hospital cerca de uma semana, um pouquinho mais de uma semana, talvez, antes do falecimento dela. Ainda com um certo nível de consciência, embora não falasse, mas respondia claramente com a sua respiração, o estímulo que lhe era dado a ouvir a voz da gente, a ouvir a voz dos filhos. Faleceu. Sabe que lá no cemitério, quando nós a sepultávamos, eu lembrei de novo da minha mãe, você sabe que às vezes eu preciso até te pedir desculpa, porque eu não quero ser enfadonho com isso, mas eu experimentei o luto, o falecimento da minha mãe ainda é muito recente, é impossível que eu não me lembre disso. E, coincidentemente, ou não, o jazigo era próximo de onde a minha mãe estava sepultada. E é curioso a gente pensar, porque eu vi a Dona Lourdes no hospital, a morte vai se apoderando da gente, a debilidade, o vigor, o fôlego que vai indo embora de nós. E eu vi a minha mãe passando por esse processo. Eu me lembrei de vê-la nesse processo de degradação. Crescente, constante, até um dia que eu jamais imaginei ver aqui nesse púlpito um caixão com o corpo defunto da minha mãe. Uau! Ao mesmo tempo que eu estava ali diante do corpo que baixaria a sepultura da Dona Lourdes, a minha memória foi lá naquele momento em que eu, abraçado aos meus dois irmãos, aquele corpo também baixava, mas concomitante àquele pensamento tão triste, eu preciso confessar para você que eu também me lembrava de que há uma mensagem muito esperançosa, de que, contrário ao processo de degradação, há para nós a promessa de uma ressurreição. Aquele corpo que envelheceu, que foi corroído pela enfermidade, que experimentou desconforto, dor, e que por fim encarou a morte, esse corpo, a Bíblia me diz que um dia ele será refeito, ele renascerá do pó, ressurreto, perfeitamente refeito, santamente ordenado, lindamente glorioso. Essa é a promessa que mostra para mim e para você que a vida é muito mais do que esse ato de tempo entre o nascer e o morrer. E a promessa de redenção de Deus para as nossas vidas é completa, é cabal, é gloriosa.
O que veio do pó, um dia volta do pó, e do pó novamente sairá, refeito, recriado, mas sem pecado, sem dor, gloriosamente refeito e ressurreto. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. E aí é difícil não ouvir o apóstolo Paulo dizendo para a morte: morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Cadê você, morte? Cadê você? Jesus matou você na cruz do Calvário e ofereceu para nós um caminho diferente, vida. Aqui a gente chega à conclusão do livro de Daniel. Mas aqui eu preciso concluir com um alerta para nós. Preste atenção numa coisa. A salvação que é pela graça, e a gente sabe disso, mas a vida, preste atenção, a vida comprometida e a perseverança nas lutas, ela é evidência da graça recebida. Entende a diferença? Você não persevera para ser salvo. Você persevera porque você é salvo. Eu disse então que a redenção ela é completa, mas eu preciso completar dizendo que a justiça também é severa. A redenção é completa, mas a justiça é severa. Eu vou ler de novo o versículo 2 para você. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Irmãos queridos, a salvação, ela é somente para aqueles, e só encontrarão essa salvação, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A nossa última batalha será o dia glorioso para alguns. Mas eu preciso dizer e lembrar para você que ela será um dia pavoroso para outros. Um dia de terror. Um dia de condenação. Esse é o tipo de mensagem que o mundo não gosta de ouvir. E aí eu preciso, por amor a você, eu preciso desafiar o seu coração e eu preciso desafiar você, em nome de Jesus, a analisar o seu coração. Sabe por quê? Porque se esse coração não foi depositado aos pés do Salvador, o dia da última batalha não será um dia de vitória para você. Será a pior de todas as derrotas. Porque além de ser a derrota mais dolorosa, será uma derrota de aflição eterna, horror. E conforme Jesus disse, choro e ranger de dentes. O único caminho que pode nos tirar da direção da morte e da condenação eterna é aquele que em si mesmo foi o caminho, a verdade e a vida. As batalhas estão diante de nós, irmãos. Muitas delas virão. Persevere. Porque se você é desses cujo coração pertence ao Senhor, não há mais o que temer. Não há mais o que temer. As lutas virão. Nosso corpo padecerá. Mas nós encontraremos descanso para a alma, ressurreição e vida eterna ao lado do nosso Salvador. E já não mais haverá dores, lutas, e nenhuma batalha mais precisará ser pelejada. Porque aquele que venceu, lá na cruz do Calvário, virá para nos dar a coroa da vida. Eu quero terminar fazendo e lendo para você a oração que João Calvino
Quando encerrou o seu comentário, ele escreveu um comentário sobre Daniel. Ele termina o seu comentário com essa oração. Diz assim João Calvino: concede, Deus Todo-Poderoso, uma vez que não nos propõe outro fim, senão o da guerra constante durante toda a nossa vida, e nos submete a muitos cuidados, até que cheguemos ao objetivo desta corrida temporária. Concede, eu oro, para que nunca nos cansemos, que estejamos sempre armados e equipados para a batalha, e quaisquer que sejam as provas pelas quais nos prova, que nunca sejamos considerados deficientes, que possamos sempre aspirar ao céu com almas retas e nos esforçar com todos os nossos esforços para alcançar aquele bendito descanso que está reservado para nós no céu, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, o Senhor nos deu a vida eterna por intermédio do sacrifício do seu Filho Jesus. E aqueles que não experimentaram o novo nascimento, que somente o Senhor pode produzir no coração distante, empedrado, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, faça um milagre do novo nascimento, para que haja vida e salvação. Aqueles que já experimentaram o dom da graça e caminham de batalha em batalha, ó Deus, renova-nos em nome de Jesus. Porque há batalhas que parecem ser grandes demais para nós, mas são pequeninas para aquele que é o leão de Judá. Batalha por nós, vence por nós. Cuida da tua igreja, Senhor, que essa igreja persevere até o glorioso dia. Até o glorioso dia em que nós nos uniremos a muitos irmãos e irmãs em Cristo, de toda língua, tribo, povo e nação. E juntos louvaremos ao Senhor diante da face do nosso próprio Senhor. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão.